Então, o que é o vício? O vício, ele é uma disposição, hábito ou tendência acostumada ao que é mal. Cria dependência mental, física ou espiritual. Está relacionado com tudo que seja prejudicial à saúde física e mental do indivíduo, de sua família ou da sociedade. Atenta contra o domínio próprio. Então, só aí já se torna pecado, né? O vício priva o homem do uso normal, digno de suas faculdades, e por isso atenta contra a imagem de Deus no homem. O vício, ele é degradante e vergonhoso. E a gente vai ver nesse assunto, dentro dos tópicos, que quando a gente fala de vício, muitas vezes remete a vício de álcool, de droga, né? Vícios considerados assim mais nocivos. Mas a gente vai ver aqui, através desse material, do discipulado, que o vício ele pode estar ligado a coisa boa também, que aparentemente, né, não geraria nenhum mal, mas que por se tornar um vício, ele atenta contra o domínio próprio. Né? A pessoa ela cede ao vício quando o domínio próprio é posto de lado. Ela já não consegue mais dominar sobre a sua própria vontade. E isso daí já desagrada a Deus, né? Porque Deus não planejou dessa maneira. Ele deu faculdades ao homem, aos homens, aos seres humanos, para poder fazer as suas escolhas corretamente, e ele espera, né, biblicamente, que nós façamos essas escolhas pautadas na sua palavra, debaixo daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então nós vamos falar de alguns vícios mais comuns e alguns que talvez não sejam tão comuns. Lembrando que o nosso encontro aqui é interativo, você pode interromper a qualquer momento para a gente tirar sua dúvida, ou se você tiver alguma colocação que possa também enriquecer, né, esse encontro, fica na liberdade, a gente está aqui para interagir e aprender junto. Então vamos lá. Alguns dos vícios mais comuns, talvez aí o campeão, né, o número 1 de todos, que se refere ao alcoolismo. Em Efésios 5,18, por exemplo, Paulo diz que na embriaguez há dissolução, há destruição para a pessoa, para a família e para a sociedade. Né? Gera desequilíbrios econômicos, contendas, homicídios, acidentes e aproximação aos pecados sexuais. Dá uma abertura, né? Porque a partir do momento que a pessoa não tem mais o exercício ali, o controle, o domínio próprio, ela acaba ficando ali exposta, né, à ação maligna em vários setores. Através dos tempos, a igreja tem vivido uma tensão entre duas tendências, a moderação e a abstinência. Ainda que a Bíblia em geral pareça manter uma postura de moderação, condena severamente a embriaguez e recomenda a abstinência em determinadas situações. Alguém chamou? Fez um barulhinho de microfone? Amém. Então vamos para alguns textos bíblicos que vão nos dar assim parâmetros, né? Para não ficar assim só na apostila, só naquilo que a gente conversa aqui, mas para a gente colocar o fundamento bíblico. Eu queria que você que está com a sua Bíblia pudesse marcar, acompanhar, ou pelo menos anotar os versículos que foram usados, e depois você procurar ler esses versículos, deixar anotadinho na sua Bíblia, né? Para fazer uso dela, e cada vez que precisar você sabe que está escrito, e vai aos poucos aí gravando também os versículos, os textos, para no momento de necessidade você poder usar. Então vamos começar aqui, você que puder acompanhar, lá em Provérbios 23, 29, Provérbios 23, do 29 ao 35. O texto que diz assim: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Ele está perguntando para quem são. E ele mesmo responde: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, ficará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. A gente já falou aí sobre esse assunto do vocabulário perverso, né? Que a gente precisa converter a língua também, o falar, e isso está ligado ao coração, porque tudo que a gente fala sai de lá, vem de lá. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Então aqui Salomão escreve, né, dentro da sua sabedoria, a respeito daqueles que bebem
daqueles que se entregam ao álcool a ponto de perder muitas vezes a noção de todas as coisas, e que depois de tantas coisas, né, apanha, cai, se machuca, faz muitas coisas erradas, fala perversidades, e aí, no final de tudo, dorme e espera acordar para poder beber de novo. Ou seja, o alcoolismo aí ele entra como um vício que vai pouco a pouco dominando, né, a vida da pessoa, e ela já não tem o domínio próprio, muito menos Deus tem domínio sobre a vida dela. Porque né, se ela já não tem o domínio próprio, como que ela vai entregar esse domínio para Deus? Na verdade, ela fica dominada pelo vício, dominada pelo efeito do álcool, dentro dessa condição. Outro texto também, se você estiver acompanhando, estiver marcando, que eu quero deixar registrado aqui, é o texto que Paulo escreve a Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, no verso de número 13. Romanos 13, 13. Paulo exortando a igreja, ele diz assim, ó, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas ou inveja. Já falando sobre a inveja também. Mas ele está falando, olha, não ande nessas situações, né? Não ande misturado no meio dessas coisas que podem produzir algo de errado. A paz do Senhor, pastora Josefa, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Estava com saudade, hein? Estamos falando sobre os vícios. Então, a questão do álcool aqui, irmãos. Paulo está exortando, ó, não andemos mais, não é próprio mais para as nossas vidas, né? 1 Coríntios também, 5:11, se você estiver acompanhando, é bom anotar esses textos, como eu já disse, e até abrir a Bíblia aí, fazer a leitura junto, porque você vai pegando um manejo, né, com a palavra de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios 5:11, ele também exorta a respeito do vício, do álcool, do uso do álcool, dizendo assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então Paulo está falando assim, ó, não se associa com pessoas que fazem aquilo que desagrada a Deus. Porque quando você se associa com elas, existe um grande risco aí, pouco a pouco, de você sofrer a influência dos seus maus hábitos e acabar, né, aquilo que é um hábito, aquilo que é um de vez em quando, porque o ser humano tem uma característica errônea, né, de muitas vezes não considerar o risco. Então, aquela história do, não, só um pouquinho, só um golinho aqui não vai fazer nada. Só experimentar isso aqui, só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali, só uma pitada, não faz mal nenhum. Mas todo viciado começou assim, né? Começou com essa mesma mentalidade errônea e foi entrando pouco a pouco, aí quando se viu já estava ali mergulhado, afundado nessa situação. Outro texto ainda dentro desse assunto que Paulo coloca também, está lá em Gálatas 5:21, quando ele escreve, exortando ainda, dizendo assim, ó, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando nós falamos de nos aproximar de Deus, de andar com Deus, nós falamos de um estado de sobriedade, né? Precisamos estar sóbrios, vigilantes, ligados no Espírito, e o álcool, ele quebra todas essas características aí, ele quebra essa condição, né? Paulo escreve em vários textos, ele vai escrever aqui, por exemplo, ó, no 6:10 ainda em Gálatas, ele coloca mais um complemento para nós, dizendo assim, ó, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, vamos fazer aquilo que vai produzir para a eternidade, aquilo que vai produzir crescimento, né, espiritual, que vai gerar vida, tanto para nós como para aquelas pessoas que se achegarem próximo, né? As pessoas que se aproximarem, elas precisam encontrar em nós uma fonte de vida. E se essa fonte estiver contaminada com álcool, imagina aí, né? A pessoa chega com sede, sedenta, como muitos estão nos dias de hoje, com a alma sedenta, e aí quando ela vai beber da fonte que vem de você, né? Que é essa fonte a jorrar aí para a vida eterna, essa água, ela está contaminada com álcool, está alcoolizada. A pessoa ela vai beber, talvez num primeiro momento até vai matar a sede,
mas ela vai sofrer todo o efeito do álcool, né? Então, só para você entender que você é instrumento de Deus nessa terra e não pode se deixar levar pelos hábitos daqueles que estão pendendo para as coisas mundanas, né? Efésios 5:18, Paulo ainda escreve assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, quando você se enche do Espírito, irmão, a experiência de ficar embriagado é bastante, né, a gente pode comparar aqui, é bastante próxima, porque da mesma maneira como a carne se embriaga com o álcool, fica, né, perde a noção, perde sentido, perde tato, perde até mesmo a sensação de dor. Da mesma forma como a carne ela tem a ação da embriaguez, o espírito também tem a ação da embriaguez, só que é no espírito. Né? Como a gente costuma dizer aí, a melhor coisa que tem é chapar no Espírito Santo, vai ficar doido de cheio, tão cheio dele a ponto, né, de perder muitas vezes o medo, a timidez, não a noção, não o discernimento, mas pelo contrário, perder o medo, perder a timidez, perder aquilo que características, né, que travavam, que impediam você de ir à frente, de avançar. O Caio colocou uma pergunta aqui, né, o que dizer para as pessoas que sempre perguntam se crente pode beber? Porque a palavra diz para não se embriagar. Caio, a resposta aí, na verdade, você já colocou, né? E Paulo também, através desses textos, ele responde muito bem. Mas olha isso. A pessoa fala, né, muitas vezes ali a questão da embriaguez, que por que não pode beber, ou se eu posso beber, né, sendo crente? Na verdade, Paulo já está respondendo. Nós não devemos nos embriagar, porque na embriaguez existe dissolução. Você perde, né, a sobriedade. E a palavra de Deus, ela nos instrui a sermos sóbrios e vigilantes. Eu falava outro dia sobre o assunto de ocultismo aqui, e dentro do ocultismo nós falamos sobre hipnose, né? E dentro da hipnose surgiu uma questão: se a hipnose usada como tratamento, a hipnose usada para o bem, ela seria aí de acordo com a vontade de Deus ou não. A questão é que a hipnose, ela tira o indivíduo da sobriedade e do domínio próprio. Já não é ele mais quem domina, ele fica sujeito, né, ao domínio de outro homem. E lá em Eclesiastes, a palavra ainda diz que nenhum homem deve se submeter ao domínio de outro dessa maneira, né, a ponto de ficar fora de si. Se não me engano, Eclesiastes 8:9, até que eu citei. Então tem situações, irmãos, ou é 9:8, tá? Tem situações que a própria palavra ela já condena por conta do que vai causar. Né? No caso do alcoolismo e a embriaguez, ela vai causar brigas, dissensões, confusões, tantas coisas que nós já citamos nos textos aqui. E aí, a palavra de Deus também, nada, Caio, a palavra de Deus também diz o seguinte, né? Paulo ele fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, sempre que eu lembro, que eu leio esse texto, ou cito ele, ou vejo alguém falando, eu lembro da situação que aconteceu há uns anos atrás, com um pastor bastante conhecido, um amigo nosso, que saiu da igreja, ele e mais um obreiro, né? No meio da tarde, eles estavam arrumando algumas coisas, o calor muito intenso, e eles decidiram tomar uma tubaína. E eles sentaram num boteco, num bar, pediram a tubaína, sentaram numa mesinha ali, na cobertura externa, né? E eles estão tomando ali. E aí passou uma irmãzinha muito abençoada, não se aproximou, mas de longe ela viu a garrafa. E aí o que acontece? Eles estavam com a sua consciência tranquila, limpa, de que aquilo ali era uma tubaína e a garrafa é idêntica, né? Se não olhar o rótulo de perto confunde. Só que ela não foi lá averiguar, ela apenas tomou, né, a primeira impressão e começou a multiplicar isso aí, a replicar essa informação e quase acaba com o ministério daquele pastor. Então aí a gente tem que ser muito vigilante mesmo, naquilo que a gente faz, onde faz, com quem faz, onde está, onde anda, com quem anda, né? O que fala, o que pensa, a gente tem que vigiar o máximo possível, ter domínio próprio sobre aquilo que a gente vai fazer e inclusive sobre a nossa língua, né? Tiago fala que quem tem domínio sobre a língua é um varão perfeito. Então, por quê? Porque as pessoas estão olhando para nós, que confessamos Cristo, e elas não veem Cristo, elas veem a nós. Então, quando a pessoa olha para você, ela vê o Cristo que tem em você, ela vê o Cristo que reflete em você. Quando a pessoa olha para mim, ela vê o Cristo que é refletido em mim.
Então o que acontece? Aquele pastor, junto com esse obreiro que eu citei, né? Esse pastor passou uma dificuldade muito grande para poder se justificar, e na verdade é Deus quem justifica, né? Mas a questão a pergunta é assim: era lícito para ele sentar naquela hora do dia, naquele lugar, tomar uma tubaína, né, com o obreiro? E a resposta é sim, é lícito. Não tinha nada de ilícito nisso, matar a sede, tomar um refrigerante. Mas a questão é, convinha, né? Porque Paulo diz exatamente nesse sentido. Ele fala assim: tudo me é lícito, mas será que me convém? Será que o lugar é conveniente, né? Então ali poderia ter sido evitado, baseado nesses conselhos. Então quando a pessoa pergunta sobre bebida, a gente tem que, enquanto cristãos, a gente tem que ter um discernimento bastante grande, um entendimento de que a pessoa ela não vem para Cristo limpa, curada, santificada, sarada. Não, ela vai vir da maneira como ela está. E eu vejo muitas vezes pessoas dizendo assim: eu não vou para a igreja, ou não permaneci na igreja porque eu ainda não consegui largar o cigarro. Eu não fui para Cristo ainda porque eu não consegui ainda largar da bebida. Não. O processo vem para Cristo, e pelo limpar da palavra no Espírito, né? Porque a palavra ela vai lavando. A gente está tratando aí do tabernáculo, eu falava sobre isso no primeiro módulo hoje, sobre o poder que a palavra tem de lavar o homem, lavar o ser humano por dentro, mudando, né, quebrando ali estruturas, quebrando crendices aí enganosas, maneiras erradas de pensar. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento, e nós temos que ter esse entendimento. O irmãozinho que tem vício no álcool, ele não vai, lógico, né, Deus tem esse poder, Jesus pode entrar na vida dele e operar ali, como a gente conhece muitos testemunhos, que numa única oração a pessoa nunca mais colocou álcool na boca. Deus pode? Pode. Mas a gente precisa também ter o discernimento de que em alguns casos a pessoa vai vir junto com a bebida. E que pouco a pouco ela vai largando, seja a bebida ou qualquer outro vício, né, que ela estiver sujeita. Então, para encerrar esse slide e a gente avançar, quero deixar mais dois textos. Um que está em Timóteo, 1 Timóteo 3,3, se você estiver acompanhando aí, tiver alguma colocação também pode falar. 1 Timóteo 3,3, que diz assim: não seja dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Está falando da característica dos diáconos, dos obreiros, né, principalmente, mas serve para todos. Então, a pessoa, para ela andar em Cristo, para ela dar bom testemunho de Cristo, que ela não seja dada ao vinho, não seja violenta, espancador, né, de ter problema com brigas, com rixas, não cobiçoso de torpe ganância, não moderado, mais moderado, e sim moderado ele está dizendo, né? Não contencioso, não avarento. E o último texto que eu quero deixar, que está desse slide ainda, que está lá em Tito 1,7, né? Onde a palavra diz: porque é necessário que seja irrepreensível como mordomo, aqui ele está falando do bispo, né, do bispado, mas serve para nós também. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Aqui fala muito de vinho, irmão. Você vai, né? E aí eu já vi até tem uns irmãos que fazem umas brincadeirinhas de vez em quando, mas ela está falando de vinho, não fala da cerveja, não fala da pinga, né? Mas é uma questão que a gente tem que ter o entendimento de que na época a bebida alcoólica comum da época era o vinho. Hoje, seja qual for o nome da bebida, a questão é o álcool que está embutido dentro dela. Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E aí eu até quero fazer uma colocação aqui. Falei algo aqui e lembrei de outra coisa. As pessoas que perguntam, por exemplo, né, já me perguntaram: pastor, mas e aí, tomar cerveja sem álcool? Posso tomar cerveja sem álcool? Tudo é lícito. A questão é se convém. A questão, né, é onde você vai consumir, aonde você vai, as pessoas que estão ali, e qual é a impressão que as pessoas à sua volta, ou as pessoas que puderem ali, de repente estar passando, igual aquela irmãzinha abençoada que eu citei, né, vendo uma garrafa de cerveja na mão, se ela vai deduzir ou se ela vai se aproximar para poder entender que ali não tem álcool. Então, muitas vezes não é conveniente, né? Hoje, a gente vive de uma maneira assim, que a gente eliminou muitas coisas que não faria mal nenhum, né? Assim, no âmbito natural, mas que não convém pela nossa posição em Deus, pela nossa posição em Cristo. Nós resolvemos, aí decidimos, né, ou optamos em renunciar a essas coisas. Amém? Então, primeiro aí,
item, né, que a gente está tratando em relação ao alcoolismo. Mas ele não é o único. A gente sabe que a questão do vício ela é muito extensa, ela vai muito além disso, né? Então, precisa haver aí também um cuidado com a questão da segurança pessoal, né? Se alguém foi alcoólatra antes e um pouco de álcool ele desperta o vício de novo, terminantemente deve ser abstêmio. Então, se a pessoa foi viciada, primeiro que assim, o vício, o alcoolismo, né, ele já vai atingir, ele vai trabalhar contra a segurança pessoal, contra a integridade física da própria pessoa e muitas vezes até de outras pessoas que estão próximas. A gente sabe que, ou que vivem dentro da mesma casa, a gente sabe que não são raros os casos aí de pessoa que enche a cara, vai lá e bate na mulher, bate nos filhos, sai batendo em todo mundo, ou até matando, né? Então, tem que olhar pelo lado da integridade física e da segurança pessoal, por quê? Porque a gente precisa lembrar também que o nosso corpo, ele é templo, ele é habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós fazemos qualquer coisa nociva a esse corpo que nos foi emprestado, né, nos foi cedido, mas que a gente também tem que prestar conta dele, porque quando a gente não cuida bem, o reflexo vem na nossa saúde, né? Então a gente precisa lembrar que essa casa agora tem um habitante muito especial, muito, né, uma celebridade assim do reino, que é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Agora, e aqui está dizendo o seguinte: se a pessoa teve problema com o alcoolismo e geralmente o maligno vai continuar batendo naquela tecla onde já foi detectada, né, reconhecida uma área ali de fraqueza, ele vai continuar batendo sempre naquela tecla. E aí muitas vezes a gente vê pessoas com recaída, mas a gente já teve a oportunidade de trabalhar, de cooperar em centro de recuperação, e a gente vê quantos casos assim, muitos mesmo, de pessoas que se recuperam por um tempo, mas depois por causa de uma dosezinha, um negócio que recai tudo outra vez. E isso não só no álcool, mas também na droga, né? Os adictos ali, que às vezes tomam um golinho de cerveja, já desencadeia e acaba indo para a droga. Então, se um pouquinho de álcool desperta o vício de novo, abre outra vez aquela brecha, então a melhor coisa é se abster, se afastar dos lugares, das pessoas aonde o álcool impera, né? Se não tem domínio próprio, não deve tomar nada, né? Não deve fazer uso de nada se você não consegue, até porque se você ceder, já é prova de que você não está usando das suas faculdades aí em relação ao domínio próprio. Também é importante considerar a questão dos escândalos, né? Devemos evitar vícios, cortar essas coisas, procurar ajuda quando necessário. Existe muita ajuda especializada, né? Que vai desde o secular, usando medicina, química, tratamentos, até o espiritual, para poder a pessoa se libertar. Romanos 14:15, se você tiver com a Bíblia aí fácil, também tem um texto aqui que nós vamos explorar, é o 14 do 15 ao 21, né, onde Paulo também escreve assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Vai até o 21, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então aí, irmãos, eu volto a citar mais uma vez a questão do testemunho, né? Testemunho pessoal, testemunho de vida, porque nós somos testemunho de Cristo, do Cristo que nos libertou, do Cristo que liberta. E como que a gente pode pregar um Cristo que liberta se nós formos cativos, né, em uma dessas coisas? E ainda, quando alguma coisa assim é detectada na vida do crente, em qualquer lugar, acaba sendo, né, motivo de escândalo, para escandalizar as pessoas, os membros do corpo, e mais ainda as pessoas que estão fora, que não têm entendimento. Então, vício é coisa séria, rouba o lugar de Deus, se torna senhor na vida de uma pessoa, né? Seja qual for o vício, qualquer vício. E lembrando que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Pelo bem dos irmãos mais débeis, talvez você tenha domínio próprio, né? Então, por que evitar, né, essas coisas também? Pelo bem daqueles que não são tão fortes como você, ou tão firmes como você. Talvez você tenha domínio próprio, mas se ao tomar o vinho abre a porta a outros que não tenham, deve abster-se por amor ao irmão. É aquela situação da pessoa que toma uma latinha de cerveja, ou toma 10, não faz diferença nenhuma para ela. Ela não fica violenta, ela não agride ninguém, ela não é alterado o ânimo dela em nada, né? Ela não acontece nada. Ela toma ali 10, uma caixa, o que vier. Outra pessoa que já é mais fraca acaba sendo estimulada por ela, mas não tem o mesmo controle ou a mesma resistência ao álcool. E aí acaba que um se torna motivo de tropeço, né? Pedra de tropeço na vida do outro, fazendo o outro cair, porque o outro não tem essa mesma condição. E aí, nesse texto que eu li de Romanos também, Paulo ele fala sobre o vinho, mas ele fala também sobre a questão do comer, que é um outro vício, né, bastante comum, e que muitas vezes a pessoa perde o controle. Tanto no sentido de gula, de glutonaria, de comer muito, como né, chegando até níveis de obesidade mórbida, mórbida, né, e doenças gravíssimas, como tem as pessoas que comem de menos, né, e ainda fazem questão de pôr tudo para fora, os anoréxicos aí, né, que tem também uma doença voltada à comida. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a questão da glutonaria e da gula, que é o excesso, né, a intemperança ou falta de moderação na comida ou bebida. Apetite desordenado para comer ou beber. É mais um item aí, né, de escravidão sobre a vida da pessoa. Nos glutões, a comida quase chega a ser um fim em si mesma, em lugar de meio de nutrição. Paulo diz a respeito de alguns. O Deus deles é o ventre, né? Filipenses 3,19. A glutonaria é um mal generalizado. A maioria de nós come mais do que precisa. O problema da obesidade, por exemplo, que é muito comum no nosso meio justamente por causa disso, de um descontrole e de algumas situações que vêm inclusive de berço, vêm de dentro de casa, né? Se a gente parar para analisar assim, um padrão cultural, a gente vai ver os pais já incentivando desde pequeno a comer um determinado número de vezes ao dia, né? E 2 vezes, 3 vezes, aí 3 refeições é algo normal. Mas muitas vezes vem um incentivo para a criança, né, o jovem ali, comer muito mais, comer 3, 4, 5 vezes o número normal de refeições, né? E acaba criando essa dependência, essa condição que tem que comer mais e mais e mais, e acaba perdendo também na questão do domínio próprio. Quero deixar alguns textos aqui desse slide, você que está acompanhando, anotando aí, lembrando que você pode interagir, tá? Provérbios 23, a gente já leu Provérbios aqui agora há pouco, mas vamos voltar nele aqui um pouquinho, porque ele vai ser útil para nós nessa noite. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Se a gente tem esse vício de ficar comendo, porque às vezes eu fico comendo assim, sem dar com vontade, fico comendo, isso aí também é um vício e se torna um pecado? Quando a gente come, a glutonaria, ela é estabelecida, né, pelo excesso. É quando você não tem uma temperança, é destemperada assim, a quantidade, não tem a moderação, né, adequada, mas pode estar ligado, e pode, né, estar enraizado, ligado a vários fatores, como ansiedade, nervosismo, vários problemas. Mas a questão é chegar à origem, né, examinar o porquê você sente essa necessidade de comer, ou porque come, né? Quando não está com fome, vamos dizer assim, se o corpo não está pedindo, o corpo não está numa necessidade, ali, numa carência de nutrientes, se não está dentro daquilo que a medicina, inclusive, considera normal, tem que avaliar, tá? Não vou te falar que seja, assim, exatamente uma condição de pecado, no seu caso, mas tem que avaliar. Pode ter uma questão física, pode ter uma questão de saúde, de distúrbio. Entra várias questões aí. Por exemplo, tem pessoas que ela come várias vezes ao dia, ela tem um metabolismo acelerado, e você não vai ver ela engordar, por exemplo, né? Ela come assim muito, às vezes em cada refeição, muitas refeições, mas ela não engorda com isso, porque é uma predisposição do organismo. O metabolismo acelerado exige mais combustível para ele queimar. Ele queima rápido, porque é acelerado,
e aí ele exige mais combustível para ele estar queimando. Então, existem a questão do apetite aí, né? Está ligado a vários fatores. Agora, comer sem ter fome, sem o organismo estar pedindo, né? Além daquilo que se considera normal, aí tem que avaliar, né? Tem que ver da onde que está vindo. Se está ligado à ansiedade, se está ligado a algo espiritual, se está ligado inclusive à educação. Eu tenho casos de amigos e tive um primo, inclusive, que ele era obrigado a comer muito, né? Quem servia o prato para ele, que era a mãe, o pai, servia o prato assim, aquela montanha, e era obrigado a comer tudo, senão não podia sair da mesa. E se fizesse manha, o cinto ficava na cadeira do lado ali, né? Ó, você vai comer tudo. Enquanto você não comer tudo, você não sai daí. Então acaba gerando já uma predisposição. Esse meu primo, por exemplo, na idade de 9 anos, entre 9 e 12 anos, o coração dele cresceu, ele era obeso, ele suava igual bica d'água, e eu tinha muitos problemas de saúde, né, sudorese e tudo, por conta da glutonaria forçada, né, desde a infância. Então, tem coisas que vêm de berço, tem coisas aí que está ligado à estrutura física, tem coisas que está ligado ao emocional, tem coisas que está ligado aí ao financeiro, né? Eu sei de gente que quando o financeiro aperta, quando a coisa complica, falta recurso, a pessoa ela já tem essa predisposição de descontar no alimento. Ela vai para a geladeira, ela vai para a barra de chocolate, ela vai para o pote de sorvete, né? E ela vai procurar libertação fora de Cristo, né? Então, assim, a questão da glutonaria ela precisa ser examinada, tá? Em alguns casos ela pode estar ligada aí a outros fatores que são naturais até, como eu falei do caso do exemplo aqui do metabolismo acelerado. Mas sempre esteja observando. E outra questão que a gente aprende bastante, desenvolve bastante nós, né, em Cristo, a trabalhar essa área da alimentação por intermédio do jejum. Né? Jesus ele nos recomendou, né, jejum e oração, é a receita do mestre. E aí tem uma questão, porque o jejum ele é uma arma estratégica, tanto na carne como no espírito, né, para nós edificarmos a nossa vida em Cristo. E o jejum ele vai nos ensinar domínio próprio. O jejum ele é uma ferramenta poderosa para destravar, né, no mundo espiritual, para gerar fé em nós, aumentar a nossa fé. Mas olhando assim para o lado natural, auxilia no domínio próprio, no autocontrole, porque quando você faz um jejum e você aprende a dizer não para uma Coca-Cola durante um período de tempo, daqui a pouco você aprende a dizer não para uma carne vermelha durante um outro período de tempo, daqui a pouco você vai avançando nesse exercício, a ponto de ficar só na água vários dias, a ponto de fazer um jejum a seco, aí, um jejum total. Isso vai doutrinando a tua carne, não só no espírito, mas falando da carne, vai doutrinando a carne e vai te dando um domínio próprio, uma resistência. Da maneira como você resiste à Coca-Cola no meio do jejum, você vai conseguir resistir aos excessos da alimentação e, inclusive, aos pecados, né? Então, o jejum é uma arma estratégica que Jesus deixou para nós aí. Ele mesmo jejuava, né? Ele deu esse modelo aos discípulos e ele falou, olha, quando o noivo não estiver mais aqui, até a sua volta, você trata de jejuar. Então, o jejum é uma arma poderosa. E se você detectar aí, né, como a irmã colocou aqui, que tem alguma inclinação para essa área da glutonaria, da gula, procura jejuar, né? Procura usar o jejum como uma arma para retomar as rédeas aí do domínio próprio, do autocontrole sobre essa área. Então, alcoolismo... Peraí, deixa eu só ver se eu terminei aqui, que eu acho que... Tá. Então, alcoolismo, glutonaria e um que não podia ficar de fora, que é o fumo, né? Fumar, o uso do tabaco, que também é condenado porque todo vício, na verdade, ele vai entrar nessa questão aí de assumir com o tempo o domínio sobre a vida da pessoa, né? E aí a palavra, Jesus ele ensinou que nós pode servir a dois senhores, né? Você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa, mas não tem como servir dois senhores. E a questão é que, através do vício, o álcool, aí, a glutonaria, o tabaco, outros itens que a gente vai falar, eles acabam se tornando um Deus, eles acabam tomando o primeiro lugar, a posição de Deus na vida da pessoa, e não tem como servir dois senhores. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ter o Deus vício, seja qual for o vício, na vida dela, vou chamar assim, e o Deus que é Deus
perdeu a sua posição no coração dessa pessoa. Então vamos lá. A respeito do cigarro, né? Pode falar, quem está chamando aí? Paz do Senhor, pastor, eu queria fazer uma pergunta agora. Boa noite a todos. O senhor está falando sobre o vício, né, da comida e tal. Então, no caso, assim, de todos os dias querer comer um doce depois do almoço ou depois do jantar, então é um vício também e é pecado? Não, dentro de uma proporção, isso, vai desligar. Dentro de uma proporção que você não coma, né, a confeitaria inteira, queira comer a confeitaria inteira, até aí não tem nada de errado. Tá? Não seria nesse sentido, assim, de a questão do consumo diário, mas sim a quantidade excessiva, comer mais do que precisa, sem necessidade, sem vontade, inclusive, né? Porque quando a gente fala a respeito da gula, da glutonaria, ela trata de uma questão da pessoa que come, ela não tem necessidade daquele nutriente, o corpo não está pedindo, ela não tem fome, mas mesmo assim ela empurra, ela continua comendo, né? Desesperadamente, como se aquela historinha tem gente que vive para comer, tem gente que come para viver, né? Deus deixou os alimentos para nós comermos desses alimentos para poder viver, né? Nos mantermos vivos. Mas tem gente que vive para comer, vira a chavinha ao contrário, e vive para comer e come. A pessoa acabou de almoçar, se você oferecer almoço, ela almoça de novo, né? Então, nesse caso aí que você está colocando, uma sobremesa diária, na proporção normal, não tem nenhum problema quanto a isso, não. Mas... tá bom, então, obrigado. Mas aí, diante de qualquer desconfiança de que está perdendo o controle, aí aquela ferramenta é sempre útil, o jejum. Né? Quando você sente que está demais alguma coisa, jejuar é a melhor coisa. Então, olha só. Falando sobre a questão do cigarro e do fumo, né? Se a Bíblia não condena este vício, é porque naquela época ainda não existia. No sentido de que você não vai encontrar referência bíblica direta ao cigarro. Cigarro não havia naquele tempo, né? Mas a questão do vício, o princípio aí de condenação ao vício é o mesmo. Então, baseado nos princípios apostólicos, podemos afirmar que a vontade de Deus é que ninguém fume, pelas mesmas razões que eu já citei anterior, né? E vou citar aqui mais algumas. Então, vamos lá. Primeiro porque o cigarro, assim como o álcool, assim como a gula, que vai gerar obesidade, que vai entupir a artéria, que vai gerar problemas diversos, né? Faz dano ao corpo. Então, só por fazer dano ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, já é condenado. Né? A gente já pode considerar que é condenado pela palavra por Deus. A nicotina, que se acha em toda forma de tabaco, é uma droga, né, que faz mal ao corpo, e o corpo foi criado por Deus. Está comprovado por investigações médicas que o fumar é uma das causas de câncer nos pulmões, como também de bronquite. É irritante ao sistema respiratório, faz com que o coração acelere 10 pulsações a mais por minuto, causa danos na gestação e ao desempenho sexual. Nosso corpo pertence ao Senhor e é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, né? O que destrói o seu corpo está em rebelião contra a vontade de Deus. Pastora José, vai falar alguma coisa? Não. Amém. Então, o que nós precisamos considerar? Tudo aquilo que é nocivo ao nosso físico, ao nosso corpo, desagrada a Deus. Está, né, contrário àquilo que Deus tem como princípio. Por quê? Porque o teu corpo, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo ele é instrumento de justiça. Então, Deus nos deu um corpo, né? Nos deu o poder de falar, a língua, aí, o tato, as mãos, poder de pensamento, visão, olfato, as pernas, os pés, tudo com um único propósito, um único objetivo, para que aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida, para a minha vida, seja alcançado, para que a gente pudesse cumprir a missão que Ele deu a cada um nessa terra. E para isso, a gente precisa de um corpo saudável. Né? Eu sempre dou o exemplo, a maioria acho que sabe que eu sou corretor de imóveis, eu sempre dou o exemplo da casa de aluguel. Quando alguém vai alugar uma casa, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa vai, pinta essa casa, arruma, organiza, né? E aí ela pega e faz um contrato de locação, dizendo, ó, estou alugando para você, mas no final do contrato você tem que me devolver da mesma maneira como eu te entreguei. Então, no final do contrato, eu vou vistoriar, a pintura tem que estar nova do jeito que eu deixei, as lâmpadas ou tomadas no lugar, fechaduras funcionando,
sem rachaduras na parede, sem nenhum rabisco na pintura. Tem que estar da maneira como eu entreguei. E o nosso corpo, ele é alugado. Ele não é nosso, porque na verdade nada é nosso. Né? Nós fomos comprados, nós pertencemos a alguém hoje. Nós pertencemos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele nos comprou. Né? Muita gente não entende o princípio de redenção aí, onde Ele nos redimiu e nós nos tornamos servos, escravos dele. Só que Ele não nos trata como escravos, como servos. Ele nos trata, o Pai nos trata como filhos, né? Filhos amados por conta da obra que Jesus fez. Mas a questão é que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós somos mordomos despenseiros. E precisamos ser fiéis na mordomia para poder devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele nos emprestou, vou colocar essa palavra, né? E em algum momento a gente vai precisar prestar contas, né? Daquilo que Deus nos deu. Então cuide do seu corpo, mantenha ele saudável, mantenha ele sadio, como instrumento de justiça, como uma ferramenta nas mãos de Deus, pronta, preparada, né? A todo momento, sem doença, sem enfermidade, para que a qualquer momento Deus possa enviar você para uma missão, possa usar você a qualquer hora, em qualquer lugar, sem você chegar no momento e dizer assim, não vai dar para eu ir fazer a vontade de Deus porque, né, o meu pulmão está comprometido pelo tabaco, ou outra situação por causa do álcool, enfim. A gente precisa aí cuidar daquilo que Deus nos entregou. Pastor, posso fazer outra pergunta? E sobre a gente cortar o cabelo, pintar a unha, essas coisas assim que mulher gosta de fazer. Lá na nossa igreja eu vou colocar umas regras lá. Não, tô brincando. A palavra diz que Cristo nos chamou para a liberdade, Cristo nos libertou. Né? Então, na verdade, vamos fazer uma comparação rápida assim para responder a tua pergunta. Você imagina duas pessoas, duas mulheres, vamos colocar. Uma, ela segue uma doutrina mais rígida, baseada aí no tempo da lei, do Velho Testamento, em igrejas mais tradicionalistas, né? Que tem uso e costume. E essa mulher agora, ela não corta o cabelo, ela não se depila, ela não pinta as unhas, ela não usa joias, né? Ela não usa calça e todas essas coisas que vocês já sabem. Uma outra mulher, ela faz tudo isso, assim, ela é mais, né, moderna, ela entendeu a liberdade em Cristo e agora ela usa calça, ela pinta a unha, ela corta o cabelo, ela tinge o cabelo, ela, né, faz todas essas coisas ao contrário aí. Mas imagina a situação seguinte, aos olhos de Deus. Essa que segue uso e costume e se abstém de várias coisas, né, de várias práticas femininas, ela, por fora, né, no seu exterior, ela preserva tudo isso. Mas no seu íntimo, a língua dela é felina, o coração dela é contaminado, os olhos dela, né, são olhos de condenação, de julgamento, que amaldiçoa todo mundo, que fala até mal, que faz fofoca, que não agrada a Deus no coração. Né? Por fora está tudo certinho, mas por dentro não está nada certinho. E a outra, que pinta a unha, corta cabelo, usa calça, né, se veste de uma maneira não sensual, mas assim de uma maneira moderna, faz a sua depilação e tudo mais. Por fora, ela é condenada pela primeira. Mas imagina agora o coração dela, que ela seja uma mulher com o coração quebrantado, uma mulher que seja, né, que busca o Espírito Santo, que busca agradar a Deus, que faz o bem ao próximo, que exerce o amor de Deus na terra, que procura fazer tudo debaixo daquilo que as Escrituras ordenam, anda em obediência, com temor no coração, e é uma adoradora. Qual das duas agrada a Deus? Aqui tem o seu exterior, né, moldado com luz e costume, ou aquela que tem o seu coração moldado pela palavra de Deus, pelo reino, pelo Espírito Santo? Eu acho que isso é uma maneira assim de responder essa questão. Deus sonda e vê o coração. Quando Jesus veio nessa terra, ele olhava para os fariseus, e os fariseus tinham exatamente esse aspecto dessa mulher que eu falei do uso e costume. Por fora eles eram religiosos, faziam tudo parecer bonito, oravam, né, em alta voz, e pareciam ser muito santos, muito espirituais. Mas Jesus disse sobre eles que eles eram sepulcros caiados, né, covas de enterrar defunto ali, bonita e adornada por fora, mas podre por dentro. Então, na verdade, o que conta não é o que está por fora. Lógico que ninguém vai se vestir sensualmente, né?
nem na igreja nem fora, porque quem tem temor de Deus, seja homem ou mulher, ele já não vai andar, né, sensualizando, nem sendo motivo de escândalo. Mas a questão que a gente precisa entender aí é que Deus sonda e vê o coração. É o que está dentro, é o que está no íntimo. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Então, não se preocupe, se preocupe mais com aquilo que está por dentro, né? Com o seu coração em Deus, com a sua fidelidade, com a sua obediência. Então, olha só. Eu vou encerrar aqui com esse slide, porque já vão derrubar a gente aqui. Pelo horário. Mas a gente continua esse assunto dos vícios no próximo encontro e já partindo já para o finalmente da nova maneira de viver, né? Faltam ainda mais 2 tópicos depois desse. E aí a gente entra em assunto novo, que também vai ser bem interessante. Então, vício, qualquer que seja, ele danifica o corpo, ele danifica também a personalidade e o caráter da pessoa. Escraviza a vontade, atenta contra o domínio próprio sempre, né? Todas as vezes. E aí os textos se repetem, Romanos 6, 1 Coríntios, 2 Timóteo, depois você pode estar lendo esses textos, não vai dar tempo hoje. Todos eles vão falar sobre a questão do domínio próprio, do autocontrole, de não se entregar, né, às bebedices, às más companhias. E aí vem outra questão, né? Satanás, ele segue e engana nosso entendimento, o entendimento humano, fazendo-nos cegar, que é algo inofensivo, fazendo-nos cegar, né, de que seja algo inofensivo. Então, o maligno, ele coloca mentira, engano no coração, na mente, para fazer aquilo, aquele vício, qualquer que seja ele, né, parecer inofensivo, quando na verdade não é. Muitos afirmam, para mim, é um amigo e um companheiro, quando em realidade é um inimigo que vem para destruir. E a gente tem que estar vigiando o tempo todo. O uso das drogas, a dependência delas, depois eu vou retomar a partir daqui, também fala sobre essas questões danosas, né? A integridade, ao corpo, ao caráter. Há diferentes classes de drogas, né? Os estimulantes, tranquilizantes, sedativos, alucinógenos, etc. Até mesmo o café. Se ele cria uma dependência, eu costumo testemunhar que o jejum mais difícil que eu já fiz na vida foi o café quando eu fiz na primeira vez. Hoje em dia, tranquilo. Mas eu nunca tinha feito jejum de café. Na verdade, eu achava que o meu problema era a Coca-Cola. E eu lutei muito contra a Coca-Cola, para conseguir dominar, de tempo em tempo jejuando contra ela. Não tirei definitivamente, mas assim, sempre que ela começava a tomar muito, né, lugar no meu dia a dia, eu jejuava. E eu ignorava o café. Mas no dia que eu fiz o jejum de café foi tenso. Foi dor de cabeça, mal-estar. E aí eu fui descobrir que ele já tinha um certo domínio aí, né? Então café, chá, certas bebidas comuns contêm uma pequena medida, contém às vezes uma pequena medida, né, de álcool também, de alucinógeno, dessas drogas, e quando se consome em grande quantidade, faz-se sentir o efeito das drogas. Medicamentos, narcóticos e por aí vai. Nós vamos encerrar aqui.